né? Prontinho, a reunião está sendo, nossa aula, né, está sendo gravada. Portanto, o nosso objetivo hoje é apresentar a disciplina, né, de oceanografia biótica, com seus respectivos objetivos e temas que nós vamos utilizar dentro da nossa disciplina, certo? Então, o objetivo principal da oceanografia biótica, né, é estudar o ambiente marinho e costeiro, né, e em alguns aspectos o ambiente oceânico, né, o centro das bacias oceânicas, vamos fazer algumas incursões nesse ambiente, principalmente de grande profundidade, né. Então, dentro do nosso objetivo de estudar o ambiente marinho e costeiro, a gente visa compreender as diferentes formas de vida e a influência dos fatores físicos e químicos no comportamento e na distribuição dos organismos, né, desses organismos aquáticos, óbvio, considerando as áreas de pesca e aquicultura, porque é uma disciplina focada para a engenharia de pesca, né. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido de utilizar, eventualmente, inclusive, alguns conceitos, né, que foram abordados lá na parte abiótica, né, como temperatura, como salinidade, para compreender qual é o comportamento que cada organismo realiza, desempenha dentro do ambiente aquático, especificamente, né? Então, para isso, nós temos os objetivos específicos. Dentro dos objetivos específicos, a gente vai caracterizar as diferentes formas de vida marinha, né, compreender a dinâmica das populações nos ambientes marinhos, né? Entre essas diferentes formas de vida, a gente vai tratar do plâncton, né, que se divide em fitoplâncton e zooplâncton, basicamente, né? A gente vai tratar dos organismos bentônicos e do nécton, né? Além da própria vegetação também, quando estivermos abordando a questão dos ambientes na zona estuarina especificamente. Aí a gente vai falar um pouco de manguezal, até inclusive um pouco de restinga, né, qual é a importância desses ambientes, né, desses sistemas para a dinâmica dos organismos que estão presentes ali na zona costeira. Com isso, a gente vai avaliar as relações, né, entre os organismos e a fisicoquímica da água e do sedimento, né, porque nós temos características distintas, por exemplo, do ponto de vista dos sedimentos, se é um sedimento arenoso, se é um sedimento lamoso, né, rico em argila, em silt, porque existem organismos que se adaptam conforme o tipo de ambiente que nós temos, né. Então, a gente vai estudar e avaliar para descrever as atividades de pesca e aquicultura na zona costeira, né, permitir que seja exercitada a capacidade de interpretar o ambiente marinho e costeiro, ou seja, interpretar como os fatores abióticos estão interferindo, né, estão promovendo, eventualmente, mudanças no comportamento dos organismos, se está facilitando, gerando feedbacks positivos ou, eventualmente, feedbacks negativos, certo? Então, esses foram são os nossos objetivos específicos, né? Para cumprir com esses objetivos específicos, nós temos a ementa da disciplina. Vocês conseguem visualizar, daqui a pouco eu vou abrir a página do AVA, né, e vou mostrar especificamente cada um dos tópicos da disciplina que está postado. Volto a lembrar que essa primeira semana nossa é uma semana introdutória, né, da disciplina, um material de leitura complementar para vocês, e eu gostaria de reforçar que é importante fazer a leitura, né, desse material, para a gente começar a introduzir os assuntos da oceanografia biótica. Então, considerando a ementa da disciplina, nós temos conceitos gerais de oceanografia biótica, histórico e relação das atividades pesqueiras, né, e da aquicultura, a caracterização e classificação geral dos ambientes e dos organismos marinhos. Aí a gente volta a falar, eu volto a falar da questão do fitoplâncton, do zooplâncton, né, que está dentro do que nós chamamos de plâncton,
dos organismos bentônicos e do nécton, além da vegetação. O ambiente abiótico e suas influências sobre a vida nos oceanos, ou seja, de que forma a temperatura eventualmente pode impactar na distribuição de organismos, né? Por exemplo, como as temperaturas, dentro do contexto de mudanças do clima, eventualmente estão impactando na distribuição de organismos, sejam eles vegetais ou animais, né? Nós já temos respostas, né, principalmente da vegetação, por exemplo, né? Como que a vegetação costeira, eu me refiro, como que a vegetação está respondendo à atual crescente, né, dos valores de temperatura, percebe? Considerando os aspectos de mudanças do clima, né, para esse século, por exemplo. A gente vai fazer uma abordagem nesse sentido também. E aqui, novamente, o plâncton, bentos e o nécton, falar um pouco sobre a cadeia trófica marinha, né, como que se distribui o fluxo de energia dentro da cadeia trófica. Nós temos dentro da nossa ementa também algumas características bióticas da costa e da zona econômica exclusiva brasileira e características gerais dos ambientes estuarinos, né, dos estuários, seja do ponto de vista da vegetação e até mesmo do ponto de vista dos organismos animais que estão presentes dentro desse sistema. Então, na nossa unidade 1, os temas da disciplina, na unidade 1 nós temos conceitos gerais de oceanografia, histórico e relações com a aquicultura e atividade pesqueira. Aí a gente faz uma abordagem de 7 tópicos específicos dentro dessa unidade, que vai desde a oceanografia biótica até o desenvolvimento histórico da oceanografia biológica, né, mundial e nacional, né? Então, a gente vai fazer uma abordagem na escala de tempo, olhando para o tempo geológico, né? Nesse sentido, a gente vai ver desde o surgimento do planeta, o surgimento dos organismos, até as condições atuais que nós estamos experimentando no ambiente marinho, né? Quais os fatores que contribuíram para o aparecimento da vida nos oceanos. O oceano é em números, isso aí é observação do ponto de vista da quantidade, né, quantificar, né, em termos diretos, né, o que nós temos de temperatura, o que nós temos de pH, quais são as características gerais do ambiente oceânico. Vamos abordar também a exploração de recursos marinhos através da atividade pesqueira e temas e conceitos ecológicos básicos usados na oceanografia. Isso é a unidade 1. Então, percebam que a disciplina está dividida em unidades. A partir daqui, nós temos a unidade 2, com caracterização e classificação geral dos ambientes e organismos marinhos, né? Aí nós temos o ambiente pelágico, o ambiente bentônico e a classificação dos organismos marinhos de acordo com o ambiente que eles estão, seja o fitoplâncton, seja o zooplâncton, seja o nécton ou até mesmo os organismos bentônicos. Depois dessa diferenciação, nós vamos entrar especificamente em cada um desses grupos, né? Especificamente no plâncton, que se divide em fito e zooplâncton, fazendo uma abordagem sobre o conceito e a importância de cada um deles, né? Observando os grupos taxonômicos e principais representantes desses grupos, né? E observando a questão da fotossíntese e a produção primária, especificamente do fitoplâncton, qual a relação da radiação solar e fotossíntese com a produção, né, com os índices de produtividade desses organismos, né, como nutrientes e taxa de crescimento, quais os fatores físicos que controlam a produção primária nos oceanos. Dos organismos zooplanctônicos, nós vamos ver também a classificação quanto ao tipo de alimentação, hábitat e tempo de residência do plâncton, grupos taxonômicos e principais representantes desses grupos, métodos de amostragem e distribuição vertical desses organismos, além da migração vertical diurna e sazonal que a gente consegue visualizar no ambiente marinho. Aí a gente passa para a unidade 4, que a gente vai fazer uma abordagem sobre os organismos bentônicos, novamente observando conceitos e importância desse grupo, quais os grupos taxonômicos e principais representantes que estão dentro
né, do bentos, qual a classificação do ambiente bentônico, qual a classificação e adaptações e relações bentônicas com o substrato, né? Quando a gente fala de substrato, a gente está se referindo à parte do fundo, né? Se é um substrato arenoso, se é lamoso, se é rochoso, né? E cada organismo, ele vai responder a esse diferente tipo de substrato que nós temos dentro do ambiente marinho, seja ele costeiro ou até mesmo oceânico, né? Qual a composição dos povoamentos e fatores abióticos que os indicam, né, aspectos sobre a reprodução e alimentação, e a importância desses organismos para a atividade pesqueira. Depois disso, a gente vai para a unidade 5, abordando também o nécton, permeando conceitos, importância, grupos, classificação, composição, formação e migração, né, dos organismos nectônicos, os peixes, né, a reprodução e alimentação, e a importância para a atividade pesqueira. E aí depois a gente entra na cadeia trófica, marinha, né, conceito, importância, eficiência ecológica, na transferência de... Deixa eu voltar aqui para o chat, só para ver se alguém está falando alguma coisa. Conceito trófico da cadeia marinha, né, a alça microbiana e os ciclos biogeoquímicos e minerais. Aí a gente fecha a unidade 6, e aí a gente vem para a unidade 7, fazendo uma abordagem sobre as características biológicas do mar brasileiro, observando as diferenças entre a zona norte, nordeste, a costa sudeste e a costa sul do Brasil. Diferenciar essas costas é muito importante para nós, porque nós temos condições, do ponto de vista, por exemplo, da maré, distintas nessas áreas, uma vez que, na região norte, nós temos características de macro-maré. O que seria isso? Seria uma amplitude, né, uma variação entre a maré baixa e a maré alta, ultrapassando ali a marca dos 4 metros. Isso quer dizer que a gente tem uma variação de coluna d'água de aproximadamente, né, algo aí acima de 4 metros de amplitude, ou seja, a diferença entre a maré baixa e a maré alta, enquanto que na região que nós estamos, aqui na região sudeste, nós temos uma variação caracterizada como micromaré, ou seja, uma variação abaixo de 2 metros, né, como, por exemplo, em Piúma, a gente chega ali a 1,90 m de variação, ou seja, abaixo de 2 metros, o que caracteriza a região como uma área de influência de micromaré. Então, por si só, essa variação já vai gerar características distintas na zona costeira e, óbvio, também comportamentos e tipos, né, e formas de vida também diferentes nessas regiões que vão se adaptar de acordo com essas características naturais da costa brasileira, que são distintas, observando desde a região norte até a região sul do Brasil. Na unidade 8, nós temos as características gerais dos estuários e sua importância para os organismos marinhos. Então, nesse contexto, a gente vai estudar os estuários e os sistemas lagunares como sistemas de fronteira, a circulação estuarina, os tipos de estuário, a distribuição ecológica dos organismos estuarinos, os estuários e a importância na pesca e na aquicultura. E aí a gente termina as unidades, né? São 8 unidades, né? A gente vai ver, inclusive, alguns equipamentos também que são utilizados para a coleta de organismos nessa disciplina. Quais são as nossas estratégias de aprendizagem? Eu queria só reforçar para vocês e lembrá-los que esse material que está sendo apresentado aqui, ele está sendo gravado, vai ser postado dentro do ambiente virtual de aprendizagem, né, dentro do Moodle, do AVA, para alguém, de repente, que perdeu, queira assistir, e esse material também está disponível em PDF dentro do ambiente virtual de aprendizagem. É só clicar lá no plano de ensino, você vai ver todo esse material com a emenda da disciplina, os respectivos tópicos, né, e conteúdos que serão abordados dentro da disciplina. As nossas estratégias de aprendizagem são aulas expositivas e dialogadas, né, uma análise crítica de trabalhos e artigos, portanto, nós faremos também a leitura e a interpretação de artigos e discussão de dados de artigos publicados, né,
existe uma previsão de aula prática, é claro que a gente precisaria estar dentro de condições sanitárias adequadas para a realização desses momentos práticos, né, a busca e a pesquisa bibliográfica e a pesquisa em campo, novamente, dependendo das condições sanitárias do nosso município. Faremos avaliações do aproveitamento, trabalhos em grupo e trabalhos individuais, de forma a estimular, a instigar o senso crítico de vocês na observação das características oceanográficas, especificamente dos organismos, porque a disciplina é a oceanografia biótica, portanto, nós devemos exercer a interpretação de como os organismos estão refletindo, estão se comportando diante das mudanças das condições ambientais. Então, a disciplina tem esse objetivo de estimular, de instigar vocês a compreender, né, a buscar essa compreensão, pelo menos, para que a gente consiga entender, né, como os organismos estão respondendo a essas mudanças ambientais. E é claro que nós devemos ter a participação, né, nas aulas, a participação de vocês, a formação dos grupos, nós teremos seminário, né, daqui a pouquinho eu vou falar quais são os métodos de avaliação da disciplina. Aí eu falo do seminário, das provas, das atividades que a gente vai ter nessa disciplina. Então, dentro do... o Robson está perguntando aqui se a aula síncrona será toda terça-feira. Sobre a aula, Robson, só aproveitando para responder logo a sua pergunta, nós teremos os momentos síncronos. Sobre ele ser na terça-feira, eu confesso que eu vou checar como está a grade de distribuição dos momentos síncronos, né, em todos os níveis, desde o nível técnico até o nível superior, porque a gente tem uma grade ali, um cronograma, né, para observar. Se for possível, a gente coloca aí para toda terça-feira esse horário, que eu acho que é bastante interessante. Eu tenho uma aula por volta das 8 horas, mais ou menos, e vai até 9, a gente pode separar esse horário aí de 9 às 10, para esse momento síncrono da disciplina. Mas eu vou confirmar isso com vocês, tá? Para vocês. Então, os recursos metodológicos da disciplina, nós temos ali, isso aqui quando a gente está em aula presencial, né, o quadro branco, pincel, microcomputador, projetor, multimídia, DVDs, vídeos, visita, né, aos laboratórios e atividades de campo. É claro que isso ocorre quando a gente está no momento presencial. Por enquanto, nós vamos fazer uso do ambiente virtual de aprendizagem, que é o Moodle, né, vamos assistir alguns vídeos sobre atividades de campo, e quando oportunamente for possível vir ao campus, a gente marca a visita, né, vai ao ambiente coletar amostras, e essa é uma das partes mais prazerosas da disciplina, né, coletar as amostras, trazer para o laboratório, analisar, interpretar e gerar dados, gerar números que serão aplicados, eventualmente, nas nossas discussões e nas interpretações das características ambientais do local que está sendo estudado ou coletada a amostra. Sobre a avaliação da disciplina, nós temos provas, né, que serão, até o momento, aplicadas no ambiente virtual de aprendizagem. Nós separamos uma pontuação total, óbvio, de 100 pontos. Cada um desses instrumentos aqui avaliativos tem o valor de 20 pontos, portanto, 2 provas com 20 pontos cada uma, totalizando 40. Temos os seminários, né, no qual nós vamos formar grupos para que seja apresentado o tema sorteado para cada grupo, e o seminário tem um valor de 20 pontos. Temos exercícios que totalizam 20 pontos, e relatório técnico, né, previsto já para a condição à distância, e, se voltarmos às nossas atividades presenciais, também previsto para o momento presencial também. Então, a avaliação do desempenho de cada estudante ocorrerá por meio da aplicação de provas escritas, trabalhos e relatório técnico, respeitando o cronograma da disciplina. Então, aqui são os nossos mecanismos de avaliação da disciplina. Sobre a bibliografia, quais são as referências, né, que a gente utiliza nessa disciplina? Tem esse livro aqui, é claro que vocês não estão com acesso à biblioteca, né, deixa eu tirar aqui, que eu acho que não vai dar para ver, deixa eu só tirar o fundo alterar o layout, alterar o fundo,
Só um instantinho aqui, que eu acho que vai dar para ver melhor. Isso. Prontinho. Então, o livro que a gente vai fazer uso é esse aqui, de oceanografia, Fundamentos de Oceanografia. Esse livro, ele tem na biblioteca, e existe também, vocês podem encontrar ele digitalizado, né? Alguns estudantes já conseguiram digitalizar ele, né? Esse livro é um dos livros texto da disciplina, do Tom Garrison. Então a gente vai fazer uso desse livrinho aqui, de Fundamentos de Oceanografia, que é esse que está aqui na apresentação, ó, do Garrison, Fundamentos de Oceanografia, de 2010, e tem também as edições uma edição mais atual dele, que é a 7ª edição. Nessa 7ª edição, vocês vão encontrar figuras, né, coloridas, interpretações, né, mais profundas, né, que essa 10ª edição aqui. Então, perdão, que essa edição de 2010. Então, esses livros, eles têm na biblioteca, é óbvio que nós estamos sem acesso, mas vocês podem conseguir versões digitais, ou seja, esses livros já estão em formato PDF, especificamente esse aqui em azul. Os alunos têm, né, eu não posso, né, mandar para vocês, mas alguns capítulos, eventualmente, eu posso digitalizar e compartilhar com vocês. Não totalmente o livro, óbvio, porque senão a editora que enviou para mim, para eu fazer uma avaliação desses livros, ela pode, óbvio, me penalizar, né? Então, tem outros livros que eu tenho aqui na sala, né, como o livro de ecologia, né, do Odum, né, esse aqui que é um livro muito interessante, que nós temos vários conceitos do ponto de vista ecológico, né, tem outros livros também da parte de meteorologia e climatologia, porque existem tópicos que a gente vai considerar para a interpretação da distribuição dos organismos, por exemplo, quando estamos falando de índices pluviométricos, eventualmente. Então, como que os índices pluviométricos, eventualmente, estão na zona costeira, né? Se nós considerarmos como exemplo o aumento da quantidade de chuvas, eventualmente impacta diretamente na vazão dos rios, e essa vazão, por sua vez, vai impactar diretamente na zona costeira, porque a gente vai ter um fluxo maior de água doce na zona costeira, o que, obviamente, vai impactar na distribuição dos organismos, e a gente sabe bem que na zona costeira, eventualmente, existem criações, cultivos, né? Por exemplo, no Pará, certa vez, nós estávamos em um período de intensas chuvas, né? E uma comunidade que cria, na verdade, ostras até hoje, ela demandou a existência de 2 pontos de cultivo no mínimo. Mas por que esses 2 pontos, Marlon? Porque durante o período de seca, durante o período de menor índice pluviométrico, ou seja, menor quantidade de chuvas, havia a maior entrada da pluma salina, ou seja, o ambiente se tornava cada vez mais salino e poderia eventualmente prejudicar o crescimento das ostras naquela região. Aí eles deslocavam esse banco de criação para porções a montante do estuário, a montante do rio, né? Ou seja, para regiões onde a salinidade seria eventualmente mais baixa. E em períodos de maior quantidade de chuvas, esse banco, né, de criação era deslocado para porções a jusante, né, porções cada vez mais distais, que a gente fala, né, da zona estuarina, ou seja, se aproximando mais do ambiente marinho, no sentido de aproveitar melhor o aumento de salinidade que o ambiente marinho proporciona para o melhor crescimento dos organismos. Lembrando que nós estamos falando especificamente só da salinidade, né, mas existem outros fatores, como temperatura, como pH, por exemplo, a própria concentração de nutrientes que vai influenciar diretamente na distribuição, no crescimento, no comportamento desses organismos. Então, voltando para a literatura, aqui na sala, se de repente alguém quiser vir até aqui, né, buscar algum livrinho, né, alguma coisa assim, tem alguns livros, pode vir aqui, pode sentar aqui comigo, colocando máscara, óbvio, respeitando as questões sanitárias, mas tem aqui, ó, Introdução à Biogeoquímica Marinha, né, então aqui tem vários livros que podem eventualmente ser utilizados. E quando for utilizado na disciplina especificamente, o capítulo, eu faço questão de digitalizar
e disponibilizar ele, o capítulo, né, na plataforma, para a gente trabalhar ele de forma mais precisa, né, e exaurir todo o conteúdo, eventualmente, que a gente tem no dia, né, no tópico que estiver em abordagem. Mas tem aqui, eu estou procurando aqui o livro de Biologia Marinha, acho que ele deve estar em casa, não, está aqui. Então tem esse outro aqui, ó, de Biologia Marinha, que é do Renato. Então, esse livro aqui tem, acho que ele deve ter na biblioteca também, não sei se alguém já tem ele. São livros esses que eu estou mostrando para vocês, pessoal, que se vocês puderem ter ele na biblioteca pessoal de vocês, eu recomendo. Não são livros baratos, óbvio, mas são livros que vocês vão utilizar para o resto da vida de vocês, inclusive, né, lá na frente, quando vocês estiverem trabalhando na construção de projetos, eventualmente, né, buscando a interpretação, né, de determinados projetos, a discussão de dados, esses livros trazem, né, conceitos, e esses conceitos, obviamente, são muito relevantes para a gente levar para as comunidades, para a gente levar para as empresas, eventualmente, quando estamos entregando relatórios, né? Então, assim, não é só ter o livro na biblioteca, eu recomendo que vocês busquem, né, ter os livros pessoais de vocês também, porque, afinal de contas, lá na frente vocês vão fazer uso desses materiais. Então, a literatura, a bibliografia que nós temos aqui, o livro de introdução à geologia marinha, do Batista Neto, né, eu tenho ele aqui na sala também, esse é o azulzinho aqui, ó, Introdução à Geologia Marinha, né, do Tom Garrison eu já mostrei para vocês, o outro livro, Para Entender a Terra, que é um livro mais da parte geológica, que a gente vai fazer uso quando estiver falando do processo de formação dos oceanos, né, ele está aqui também em algum lugar aqui, deixa eu ver aqui, tem um Decifrando e tem o Para Entender a Terra, está aqui. Então, tem um outro livrinho aqui, ó, esse aqui é o Para Entender a Terra, é um outro livro também muito bom, né, que a gente vai usar alguns capítulos dele nessa parte de introdução da disciplina, quando a gente vai falar sobre o surgimento, né, e formação do universo, surgimento do planeta, surgimento dos organismos, né, a gente vai utilizar esse livro para entender a Terra. O Planeta Azul é um outro livrinho menor, bastante didático também, que faz uma introdução sobre as ciências marinhas, é um livro bem interessante também. Esse outro aqui de oceanografia química, deixa eu pegar aqui, ele está em algum lugar também, está aqui. Esse aqui de oceanografia química, porque a gente vai utilizar algumas fórmulas, né, algumas características químicas do ambiente para interpretar como que os organismos estão eventualmente respondendo a essas mudanças, né? Por exemplo, nós sabemos que as variações de pH no ambiente aquático, elas são diárias. Entretanto, existem grandes discussões já falando sobre o processo de acidificação dos oceanos. E como funciona esse mecanismo de acidificação dos oceanos? Como que os organismos estão respondendo a esse processo de acidificação dos oceanos? Por exemplo, os recifes, né, corais, como que eles estão respondendo a essa mudança? Percebe? Então, dentro desse livrinho aqui de oceanografia química, a gente tem algumas fórmulas para explicar melhor para a gente essas alterações. E, por fim, o Fundamentos de Geologia, que é um outro livro bem interessante também, que tem aqui, ó, esse aqui, tem conceitos, novamente, conceitos, né, que serão utilizados para as nossas interpretações. Mas que tipo de interpretação, Marlon, a gente pode considerar dentro da geologia? Por exemplo, qual a composição sedimentar, qual a característica sedimentar aqui na foz do Rio Piúma, né, aqui do Rio, ou do Rio Doce, né, lá do Rio Novo, né? Então, deixa eu colocar aqui no chão. Quais as características, né, do ponto de vista sedimentar nós temos, né, como a gente pode caracterizar determinada região e quais os organismos estão vivendo dentro daquelas características sedimentares que nós estamos observando em cada região estudada, né, porque nós sabemos que dentro da nossa zona
costeira, nós temos ali, considerando o nível de Brasil, nós temos mais de 7 mil quilômetros, né, quase 8 mil quilômetros de zona costeira. Se a gente considerar o recorte, passa de 8 mil quilômetros facilmente de zona costeira brasileira, de litoral. E esse litoral, ele é heterogêneo, ele não é igual, né, onde nós temos costões rochosos, nós temos praias com características distintas de sedimento, seja ele arenoso, seja ele siltoso, ou até mesmo lamoso, né, como nós temos na região norte do Brasil. Na região norte nós temos extensas planícies de maré compostas por lama, né, onde você anda quilômetros e quilômetros e quilômetros pisando em lama mesmo, né, que é resultado do fornecimento de sedimentos do rio Amazonas, né, de toda a bacia de drenagem do rio Amazonas, que é completamente diferente do que nós conhecemos aqui na Foz do Rio Doce, por exemplo, né, que é um rio de competência que nós temos aqui no litoral do Espírito Santo, e que tem características totalmente distintas, né, do rio que a gente tem aqui, né, saindo aqui em Piúma, né, do rio, algumas pessoas chamam de Novo, ou do rio Piúma mesmo, né, então nós temos volumes de água completamente diferentes que vão proporcionar características totalmente diferentes dentro desses três ambientes que eu citei para vocês, né, o ambiente lá da bacia do Amazonas, do Rio Doce e aqui em Piúma, né, todo esse volume de água chega no mar, porém com características completamente distintas, que por sua vez vão gerar composições completamente distintas e presença de animais completamente diferente também, né? Então a gente vai buscar exercer esse tipo de interpretação para compreender melhor o nosso ambiente costeiro. Então essa apresentação da disciplina, né? Agora vamos aqui para a plataforma do ambiente virtual, do Moodle. A gente tem mais alguns minutinhos aí para falar um pouco sobre o ambiente, né? Espero que todos, ou a grande maioria, tenham acessado, né? Eu consigo ver quem são os participantes da disciplina e eu visualizo que algumas pessoas não acessaram ainda, tá? Nós temos aqui, ó, a lista de participantes da disciplina. Existem pessoas que não acessaram, aqui, ó, nunca acessaram, então eu consigo ver aqui quem ainda não acessou a disciplina. É importante começar a acessar, é importante começar a se aprofundar no conteúdo, porque nós temos algumas atividades que serão administradas e atividades essas que serão utilizadas como avaliação da nossa disciplina. Então, aqui uma mensagem de boas-vindas para vocês, né? O plano da disciplina, como eu falei, está aqui, né, em formato PDF também, pode ser feito o download dele, então vocês podem baixar o plano da disciplina. Nós temos aqui fóruns de notícias, dúvidas, o cafezinho, né, por falar nisso, um pouquinho de café faz bem, né, e a nossa biblioteca virtual inicial aqui, falando sobre a Amazônia Azul, algumas pessoas devem ter notado que essa página inicial, ela está muito parecida com a oceanografia abiótica. Isso é proposital mesmo, né, mensagem de boas-vindas, e para mostrar a importância que nós temos da Amazônia Azul, que é o nosso ambiente, o nosso local de desenvolvimento dessa disciplina, né, e esse texto aqui, né, esse PDF, sobre o futuro da pesca e da aquicultura no Brasil. Aí tem alguns links, né, sobre o INCAPé, né, a biblioteca virtual do INCAPé, da Cielo e da CAPES. A gente vai buscar alguns artigos, por exemplo, existem essas bases de dados, porém existem artigos que a gente pode eventualmente buscar aqui, ó, dentro do Science Direct, que é uma plataforma digital, onde a gente tem acesso a muitos artigos aqui dentro, né, do Science Direct, e se vocês não conhecem, eu recomendo buscar aqui, que isso aqui traz para a gente ganhos substanciais no processo de aprendizagem. Então, aqui você consegue colocar palavras-chave, né, por exemplo, vamos colocar aqui manguezais, né, tem que ser em inglês, tá, a gente tem que colocar a palavra em inglês para ele poder fazer a busca. Então, só o fato de colocar aqui mangrove, né, ou poderia colocar estuário também, ele vai trazer para nós aqui uma grande quantidade de artigos
né, só com essa palavra-chave aqui. De repente, alguém que trabalha com camarão, digita lá shrimp, né, ou qualquer outro organismo que seja, você vai ter acesso a uma gama de artigos, né. Só agora, por exemplo, ele achou 30.160 resultados só com a palavra MENCOV, ou seja, uma diversidade enorme de trabalhos publicados com essa temática existente dentro do Science Direct, que comporta aqui grandes revistas de circulação internacional que eu gostaria de incentivar vocês à leitura. Esse primeiro aqui, por exemplo, fazendo uma avaliação da sustentabilidade e conservação através de análise espaço-temporal dos manguezais, né, da cobertura dos manguezais desde 1990 até 2020. Né, então, como foi o desenvolvimento desse ecossistema lá no Paquistão, né, desde 1990 até 2020. E aí é natural que, com o crescimento desse tipo de ecossistema, que é o manguezal, nós temos o desenvolvimento de toda uma outra quantidade de organismos, né, dependendo diretamente das condições ambientais que o ambiente de manguezal proporciona, como, por exemplo, uma região de berçário, né, geração de novos, não geração, né, mas o nascimento de organismos, né, então é uma área bastante rica, né, para a região costeira. Então a gente vai fazer uma abordagem na disciplina sobre essa área também. Então esse é um outro canal que eu utilizo para buscar referências, né, a literatura que eu utilizo para ler diariamente, né, os artigos, que eu reforço e vocês devem acessar. Então, na semana 1, que é essa semana que nós estamos, do dia 10 aqui até o dia 16 de maio, temos hoje o momento síncrono, né? Temos aqui a agenda da disciplina, um vídeo breve sobre o processo de constituição do nosso planeta e surgimento da água, um breve livro digital aqui, Oceanos e as Águas Jurisdicionais Brasileiras, para a gente compreender a divisão desses espaços, né? É importante que a gente tenha em mente essa divisão desses espaços, visando identificar as principais características dos oceanos, compreender a inter-relação com as respectivas áreas e os principais estudos que são desenvolvidos, reconhecer a importância da navegação e descrever a divisão das águas jurisdicionais brasileiras. E aí tem um outro vídeo, né, sobre a Amazônia Azul, para mostrar a importância e reforçar a importância dessa região que está inserida como região de estudo da nossa disciplina, né, e aqui a leitura complementar que vocês podem acessar. Podem e devem, eu recomendo fortemente que acessem, porque dentro dessa leitura complementar, vocês vão conseguir compreender as áreas que se interrelacionam com as ciências do mar. Isso aqui é um capítulo de um livro, né, muito bom por sinal, aos poucos eu vou passando mais capítulos dele também para a gente fazer a leitura. Esse aqui é um capítulo inicial do Jorge e do Krug, né, onde vocês vão ter a oportunidade de ler sobre a importância do mar, né, do ambiente marinho, que é o foco da nossa disciplina. Então, eu recomendo que vocês acessem depois lá na plataforma e façam a leitura. E aqui, por fim, alguns sites, né, para mais informações sobre o oceano, oceanografia, uma análise da soberania na plataforma continental brasileira, e a Marinha do Brasil e a Amazônia Azul. Não tem atividade para essa semana, tá, porque é uma semana de introdução, de apresentação da disciplina, especificamente, né, e depois daqui a gente passa para a segunda semana, e já é na semana que vem, onde eu volto a disponibilizar mais conteúdos para vocês, certo? De forma geral, eram essas informações que eu gostaria de passar para vocês hoje, né, da disciplina, e eu abro agora esses próximos 5 minutinhos aí para algumas perguntas. Se alguém eventualmente quiser fazer pergunta, pode abrir o microfone, né? Eu gostaria de pedir apenas que levantasse a mãozinha, né, para a gente respeitar a sequência aí do cada pessoa que levantar a mãozinha, que o próprio Google Meet, ele ordena uma sequência de quem vai falar. Pois bem, a primeira pessoa a levantar a mão foi a Nádia. Pode falar, Nádia, por favor.
Não, é porque eu acho que você não tinha visto a mensagem no chat. O Robson tinha perguntado se a sua aula síncrona seria toda terça-feira nesse mesmo horário. Eu respondi, assim que ele perguntou, eu respondi. É? Eu vou olhar, eu vou olhar a agenda de todas as outras disciplinas também, apesar de que esse horário, nossa aula começaria, se fosse presencial, óbvio, começaria às 7 horas, né? Então, vou só olhar se, de repente, alguém já não encaixou um horário dentro desse previsão aí de 9 horas da manhã, aí qualquer coisa a gente deixa agendado para esse horário mesmo, tá bom? Só vou Beleza. ver como está. Alguém mais tem perguntas? Vou baixar a mãozinha aqui. Só mais uma pergunta, professor. Pode fazer. Amanhã você está no IFES que horas? Eu estou aqui normalmente todos os dias, a partir das 7h30, 8 horas, eu já estou aqui. À tarde você está ficando também? À tarde também. Às Tá. vezes até nos finais de semana. Tá, porque amanhã eu vou estar no laboratório para processar uns peroás, e aí, de Aham. repente, eu dou uma passada aí para poder falar com você rapidinho. Sim, fique à vontade. Beleza. Bom, não havendo mais perguntas, eu me despeço de vocês. Eu vou aqui parar o compartilhamento, né, primeiro, e vou parar a gravação também, interromper a gravação. Aí essa gravação, pessoal, ela